Tem feito calor esses dias, não é mesmo? Teoricamente, estamos no inverno. Eu digo teoricamente porque, de fato, nós estamos no inverno, mas as temperaturas têm sido ou têm estado tão elevadas, né? Pelo menos em Belo Horizonte, onde eu estou, nós estamos sofrendo um calor de janeiro. Isso em agosto, que recentemente terminou, agora nesses primeiros dias de setembro, uma média de mais de 30 graus, o que é absolutamente incomum para essa época do ano. Nossa, quanto calor, tempo de aquecimento global, né? E com tanto desmatamento, e a gente tem visto notícias aí extremamente preocupantes, né? De alguns que deliberadamente estão fazendo queimadas, né? Quanta malignidade é essa da pessoa de maneira proposital fazer uma queimada? Enfim, todos estamos sofrendo muito com isso. E aqui em Belo Horizonte, uma seca, já há meses que não chove e infelizmente não tem nem perspectiva de quando vai chover, pelo menos não para os próximos dias. E aí, nesse tempo de calor tão intenso, o que é muito estranho, né? Se você me permite repetir, quando as temperaturas deveriam estar mais baixas, mas estão muito elevadas. Aí de vez em quando bate uma brisa suave. Que coisa boa você sentir a brisa, que vem, você não sabe quando que ela virá, e quando você menos espera, né, você sente aquela brisa. Toda vez que eu passo por essa experiência, eu me lembro de uma passagem bíblica no livro de Reis, primeiro livro dos Reis. Nós encontramos o chamado ciclo de Elias, o profeta Elias. E ele ocupa vários capítulos naquele livro, e há uma passagem em particular que fala que Elias, ele teve um confronto com os sacerdotes do deus cananeu Baal, saiu vitorioso do conflito, do confronto, mas aí a rainha Jezabel, Jezabel é a esposa do rei Acabe de Israel, nome tão estranho, né? Acabe, parece a forma imperativa do verbo acabar, né? Acabe tu, né? Segunda pessoa do singular, mas era o nome do rei. Acabe, ele é o rei de Israel, mas a esposa dele é uma estrangeira. Ela veio das regiões de Tiro e Sidom, que corresponde ao Líbano atual. E lá eles eram, naquela época, adoradores do deus Baal. Quando ela fica sabendo que Elias havia derrotado os sacerdotes de Baal, ela diz que vai matar Elias. E ele então fica preocupado, com medo e foge. E aí ele vai até o Monte Sinai. Só que antes disso o texto diz que ele para, dorme, e é uma narrativa extremamente interessante, cheia de detalhes que eu não vou comentar aqui agora, né, por amor à concisão do tempo, que a minha proposta é sempre fazer vídeos curtos. Mas onde eu quero enfatizar é aquela parte da narrativa que fala que ele chega no Monte Sinai, que ali é chamado de Horebe, o mesmo monte onde muitos e muitos e muitos anos antes Deus havia dado a revelação a Moisés, as tábuas da lei, não é? Dos chamados 10 mandamentos, a aliança que Deus havia feito com o povo de Israel. Elias chega naquele mesmo lugar, né? Naquele monte, que é um lugar sagrado, porque Deus havia se revelado ali. E o texto diz que acontece um terremoto, a terra treme, e aí o narrador do texto, aquele que tecnicamente a gente chama de narrador onisciente, essa é uma categoria da teoria literária, né, da análise literária. O narrador onisciente é aquele que nos informa o que o personagem estava pensando, sentindo. E diz o narrador do texto que aconteceu o terremoto, a terra tremeu, mas aí vem o comentário teológico do narrador. Deus não estava no terremoto. Aí o texto depois diz que cai o fogo do céu. Deus não estava naquele fogo que caiu do céu. E o texto prossegue, vai dizer que depois dessas manifestações, essas convulsões da natureza, tremendas, terríveis, assustadoras, apavorantes,
sopra uma brisa suave, sopra uma brisa calma, tranquila, e o narrador diz: Deus estava naquela brisa. O texto estabelece um contraste intencional, claro, com a passagem do livro de Êxodo. Lembra que eu falei que Elias está no mesmo monte onde muitos anos antes Deus havia se revelado ao povo de Israel, e o intermediário entre Deus e o povo era Moisés. E naquela manifestação de Deus lá no tempo de Moisés, aconteceram essas coisas, né? Parece que um vulcão que entrou em erupção, e a terra treme, ou seja, a natureza entrou numa convulsão. E Deus estava ali, no meio daquelas manifestações assustadoras da natureza, que amedrontam qualquer um. Séculos depois, naquele mesmo lugar, acontecem esses fenômenos terríveis da natureza, mas Deus não estava ali. Deus estava na brisa calma e suave que soprou ali. Isso nos faz lembrar uma ideia que vem do sociólogo francês que andou aqui pelo Brasil, o Roger Bastide, quando ele falou do sagrado selvagem, né? O sagrado, o transcendente, que nós não podemos controlar, manipular, nós não podemos marionetar, como se fossem aqueles bonequinhos de marionete, né? Que nós não podemos fazer que ele faça o que nós queremos que ele faça. Ele faz o que ele quer, ele é livre. Jesus vai dizer no Evangelho de João que o Espírito de Deus, o Espírito Santo é como esse vento que sopra, a gente não sabe de onde veio e nem para onde vai, sopra onde quer. O Deus que se manifesta onde nós não esperamos. A nossa reação seria pensar que Deus ia se manifestar na natureza que se convulsiona, naquela coisa terrível. Mas no caso de Elias, Deus não estava ali. E Deus estava onde a gente poderia pensar que ele não estaria, porque ele se manifestou na brisa calma, tranquila, suave. Aquela brisa que nos refresca no tempo do calor, esse calor intenso que nós estamos sofrendo, fora de época. Não era para acontecer, mas está acontecendo. Aí vem a brisa e nos lembra que o Espírito Santo de Deus atua de uma maneira que a gente não sabe, não entende, não podemos calcular, prever, e muito menos nem pensar em manipular. O Deus que se manifesta onde a gente não pensa que ele poderia se manifestar. Vamos prestar atenção então ao nosso redor. Deus pode nos dar sinais da sua presença onde nós não pensaríamos que ele poderia fazer isso. Se você gostou desse conteúdo, já vai logo clicando aí na mãozinha do joinha. Coloque nos comentários suas impressões, sugestões. Ajude a compartilhar esse vídeo, mandando para outras pessoas. Inscreva-se aqui no Fé e Café. Se você já se inscreveu, meu muito obrigado.